Muito bem. Quando nós lemos o Evangelho de João, logo no capítulo 1, João nos disse que a lei veio através de Moisés. Veio a lei, veio a direção de Deus para o seu povo, veio a formação de toda a nação de Israel através de Moisés. A graça e a vida vieram através de Jesus. Jesus nos trouxe a verdade absoluta. Jesus nos trouxe a luz. Jesus nos trouxe a vida, a salvação e tudo isto através da sua graça, através da bondade, da misericórdia de Deus. Mas alguém teria de pagar um preço, um alto preço. Já se diz que não existe almoço de graça. É verdade, não existe almoço de graça. Alguém tem de pagar para que você coma. Alguém vai pagar o preço para que você possa ter a comida, entre aspas, de graça. Não há almoço de graça. Assim também não há salvação de graça. O Senhor nos dá gratuitamente no sentido que eu recebo, mas alguém pagou por mim. Jesus pagou esse alto preço. Ele pagou a justiça de Deus, porque na justiça de Deus nós jamais poderíamos ser salvos. O nosso pecado jamais poderia ser redimido, porque o salário do pecado é a morte. Mas nós vamos ver que pela graça de Deus, pela bondade do Senhor, Jesus Cristo levou sobre si as nossas culpas, a nossa condenação. Ele sofreu em nosso lugar para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, para que tivéssemos a salvação, o céu, para que pudéssemos gozar da sua presença. Jesus teve de pagar um alto preço. Vamos ver o que Paulo nos diz aqui na carta aos Romanos, no capítulo 6, do verso 17 ao 21. Paulo diz assim: se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui algo muito grande, algo muito maravilhoso, algo muito profundo. Ele nos mostra como o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo através de um homem, Adão. Adão. Eu e você, todos nós estávamos em Adão. Quando Adão pecou, toda a raça humana ali estava. Todos pecaram. E através de Adão veio a morte para todos os seres humanos. Através do pecado de Adão veio a condenação para todos. A condenação. Pela ofensa de um só, reinou a morte. Mas agora, pela abundância da graça de Deus e o dom da justiça e o presente da justiça de Deus, a Bíblia nos diz que nós vamos reinar em vida através de um só, por meio de um só, Jesus. Reinar em vida. O que significa essa expressão, reinar em vida? Será que nós vamos ganhar uma coroa aqui e vamos ter uma cidade, 2, 3 para reinar? Será que aqui em vida nós estaremos reinando como reis e sacerdotes sobre nações? O que significa esse reinar em vida? Nós sabemos que reino nos fala de autoridade sobre. Autoridade sobre os demônios. Sim, Jesus Cristo disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome, se tomarem alguma coisa mortífera, nada lhes fará danos. Em meu nome pisarão em serpentes e escorpiões. Em meu nome, a autoridade do nome de Jesus. E é maravilhoso este nome. O poder está no nome de Jesus, porque como homem,
sendo cheio do Espírito Santo, Jesus venceu. Venceu a morte, venceu o pecado, venceu a tentação, venceu todas as provas. Ele foi provado por Satanás, ele foi provado pelos homens, ele foi provado pelas autoridades do país. Jesus foi provado e aprovado. Aprovado por Deus, aprovado pelos homens, passou nos testes todos das tentações de Satanás. Jesus venceu. Venceu inclusive a morte, tendo ressuscitado dentre os mortos. E porque Jesus venceu a morte, ele trouxe para nós a ressurreição e a vida. Ele mesmo afirmou no Evangelho de João, no capítulo 11, 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. E o texto continua dizendo: pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Então aqui Paulo está reafirmando o que ele disse no versículo anterior. Por uma só ofensa, a desobediência, o comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, veio a condenação, agora um ato de justiça. A morte de Jesus ali na cruz do Calvário, ele se entregando por nós, ele se dando por nós. A condenação do Senhor foi pelo quê? A condenação dele foi colocada no alto da cruz. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A condenação do sumo sacerdote foi essa: blasfemou, porque ele a si mesmo se fez Filho de Deus. Ele disse que é o Messias, ele disse que é Filho de Deus. Esta foi a condenação do Senhor. Mas ele é justo, ele é santo, ele é fiel, ele é puro, ele é inocente. Jesus mesmo disse: quem de vocês me convence de pecado? Quem pode mostrar o meu pecado, as minhas falhas? Não havia falhas em Jesus, não havia pecado em Jesus. Então, por um ato de justiça. A justiça significa: se eu fiz, se eu pequei, eu tenho de pagar. E o salário do pecado é a morte. A justiça é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, ferida por ferida. Isto é justiça. Fez, tem de receber. E o pecado traz esta condenação, o afastamento de Deus, a morte, a separação. Mas Jesus, ele recebeu a nossa condenação. Jesus entregou a sua vida ali, assumindo o nosso nome, o meu nome ali na cruz, o meu lugar. Algumas pessoas, puderam dizer no tempo lá de Hitler, da Alemanha, lá no período do nazismo, que os judeus mataram Jesus, que eles deveriam morrer porque eles mataram Jesus. Mas não foram os judeus que mataram Jesus, nem tampouco os romanos que mataram Jesus. Ele disse: eu dou a minha vida. Dou a minha vida para reassumi-la. Ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Ele deu a sua vida por nós. Ele se entregou por nós. Jesus só morreu ali na cruz porque ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, expirou. Se ele não dissesse, ele não morreria. Ninguém podia tirar a vida do autor da vida. Ele é o Pai da eternidade. Ninguém poderia matar o Pai da eternidade. Então Jesus, ali na cruz, assumiu o meu lugar, as minhas culpas. O que levou Jesus à cruz não foram os judeus, foram os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados.
Se o Senhor viesse somente por mim, Ele teria de morrer no meu lugar. Se só eu existisse, se somente você existisse, Ele morreria por você. Paulo continua dizendo aqui, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Justos. O que Jesus veio nos trazer é a justificação. Ele veio nos tornar justos diante do Pai. Ele veio nos levar à presença de Deus para experimentarmos a alegria de andar em pureza, em santidade diante dEle. Sobreveio a lei, diz o texto, para que se avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A lei veio mostrar quão grande é o pecado, quão terrível é o pecado. A lei mostrou isto. A lei avultou a ofensa, mas onde abundou o pecado, nos diz a palavra, superabundou a graça. A graça de Deus, ela excede. Deus é tão maravilhoso. Deus é tão fiel. E diz aqui que o pecado reinou pela morte. O pecado teve o seu aguilhão. O pecado feriu. O pecado manteve as pessoas como escravos ali. E reinou pela morte. A morte vindo sobre todos. Mas Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o inferno, o diabo. Jesus venceu a tentação. Jesus venceu tudo no poder do Espírito Santo para nos trazer salvação, vida, libertação, paz, para remover a acusação que estava sobre nós. O Senhor é fiel e maravilhoso. O Senhor nos trouxe a vida eterna através do seu sacrifício na cruz do Calvário, por mim e por você. Você já está salvo? Vamos orar? Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está. E ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração, te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, perdoa-me, limpa-me, enche-me do Teu Espírito Santo e capacita-me para viver em Tua presença, para fazer a Tua vontade, para alegrar o Teu coração. Eu me entrego a Ti, Jesus, perdoa-me e dá-me um coração novo, um coração puro, um coração cheio do Teu Espírito Santo, para viver contigo e fazer a Tua vontade, e alegrar o Teu coração, e andar em sabedoria e em novidade de vida. Senhor, oramos pelas pessoas que nos assistem, aqueles que estão enfermos sejam curados, aqueles que estão oprimidos pelo inimigo sejam libertos, aqueles que precisam de um toque do Senhor, recebam Teu toque agora. E aqueles que precisam de um suprimento, de algo material, alimento ou, Senhor, recursos, entrega-lhes, dê-lhes, para a glória do Teu nome e por Tua bondade. E Te renderemos graças, honra, glória e louvor, pois Tu és digno e és o doador da vida e és o Senhor. A Ti toda glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.